do Espírito Santo de Deus. Segundo, você não é proibido de adorar e nem de glorificar o nome de Jesus. Ao decorrer que Deus estiver falando conosco por intermédio de sua palavra, todos, sem exceção, podem ficar à vontade para glorificar e exaltar o nome de Deus. Aqui é a casa do Pai. E na casa do Pai você pode ficar à vontade. Porque quem fala é o Pai, quem usa é o Pai, quem levanta é o Pai, quem ordena a ordem é Ele, e Ele está aqui para entregar aquilo que nós buscamos. Quando nós nos deparamos com este tema que foi proposto aqui na manhã deste dia, nós iremos percorrer as Sagradas Escrituras e iremos perceber que Cristo, Ele vai nos dar uma palavra, Ele vai orientar o seu povo de uma maneira tremenda acerca de tudo quanto iria acontecer. O que iria acontecer não era sobre os milagres que Ele iria operar, não era sobre os paralíticos que iriam andar, não era sobre os cegos que iriam enxergar, não era sobre os mortos que iriam ressuscitar, mas era sobre o tempo a qual era necessário Ele padecer e sofrer morte de cruz. O apóstolo Paulo nos entrega a mensagem escrita não apenas à igreja de Colosso, mas também a diversas igrejas acerca da redenção a qual era necessário Cristo remir o seu povo por intermédio do seu sangue e se entregar por sacrifício vivo, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui exaltando a Ele na beleza da sua santidade. Cristo vai preparando bem baixinho o teclado, enquanto a gente vai subindo, isso mesmo, nessa pegada a gente vai subindo. Nós vamos perceber que Cristo, Ele vai começar a preparar o povo, e não apenas o povo, mas os seus discípulos, a estarem recebendo aquilo que Ele chama e que nós chamamos de notícia de morte. Eu e você somos um ser mortal. Se tem uma coisa que o homem e a mulher, na maioria das vezes, não está preparado, é para a morte. Podemos estar com a nossa vida no altar, podemos estar com a nossa vida diante da presença de Deus, mas quando a morte chega e bate na porta de alguém que nós amamos, o nosso corpo estremece. Começamos a pensar acerca do que pode acontecer e a perda mexe conosco. A perda nos deixa sem chão. E Cristo estava acostumando os seus discípulos para que eles viessem entender que tudo que iria acontecer com Ele, existia um propósito por trás daquilo. Cristo vai começar a falar: é necessário que o Filho do Homem sofra. E Ele venha sofrer, e eu venha sofrer morte. Esta morte deve ser morte de cruz. Uma morte para que os seus pecados venham ser remidos. Eu venho levar sobre mim a dor que vocês deviam levar. Eu venho levar sobre mim o castigo que vocês e que nós deveríamos levar. Cristo, Ele vai preparar os seus discípulos para a grande perda e para que eles viessem entender que após aquela morte existiria uma vitória gigantesca. Jesus, Ele vai olhar para os seus discípulos, e existe até um ditado no nosso contexto atual que diz que enquanto há vida há esperança. Porque para a maioria da sociedade, enquanto a morte não chega, existe algo a se fazer. Existe algo ainda para ser percorrido, mas quando a morte chega, acabou. A morte é o ponto final da humanidade.
uns a morte é o ponto final do homem e da mulher, mas para nós que entendemos e que acreditamos no sacrifício de Jesus, entendemos que Ele nos deu uma esperança. E Jesus começa a falar para os seus discípulos: se preparem, porque eu vou morrer, vou padecer, mas fique tranquilo, porque assim como Jonas, eu ressurgirei no terceiro dia. E a minha glória vai se manifestar no meio de vocês. Vocês verão, porque vai ser necessário eu morrer, padecer, mas eu voltarei. Mesmo Cristo falando, Cristo dizendo, pastor, parece que a palavra que estava sobre a vida deles, que Jesus voltaria, não era o suficiente. Porque o texto vai nos dizer que alguns largaram do caminho que era para estarem naquele caminho. Cristo entregou a receita, a palavra, só que a dor, eu entendo eles. Porque imagine, a última imagem que eles viram de Cristo não era daquele que pregava e paralítico andava. A última imagem que eles viram de Cristo não era daquele homem que falava mensagens de amor, de esperança, e quando uma mulher adúltera era traga para diante dele para ser apedrejada, ele falava: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Este amor que envolvia toda a multidão, envolvia a multidão e fazia com que eles viessem amar a ele, e fazia com que eles viessem desejar a ele. A última imagem deste homem foi alguém que estava exibido em uma cruz, com uma coroa, e não era coroa de ouro, era uma coroa de espinho. O seu corpo ensanguentado. A última imagem deles foi essa, de um Cristo na cruz, a qual quem olha para ele vê alguém que parece que está